Vamos lá, irmão. Então essa é a parte 2 do vídeo. Eu tive um probleminha aqui com a memória do celular. Eu tive que fazer em 2 partes esse vídeo. O objetivo não era esse, mas teve que ser dessa forma. Eu vou retomar da onde eu estava falando desde da primeira parte. Lembrando que se você está chegando aqui agora nessa parte, na segunda parte desse vídeo, da história das bodas da mulher samaritana, te aconselho que você veja a primeira parte, para depois iniciar daqui. Senão daqui para frente, da segunda parte em diante, você não vai entender o raciocínio, não vai conseguir conectar as duas histórias. Já contei uma história antes, que foi da mulher samaritana, e agora eu conectei com a história de Rebeca. Então eu te aconselho a ver a primeira parte desse vídeo, aqui no meu canal, no canal ID, e depois começar, a partir daqui, a assistir a segunda parte, ok? Sendo assim, vamos continuar. Eu estava fazendo algumas considerações a respeito de Gênesis 24, dos versos 15 ao 28, foi quando aconteceu a interrupção. Eu vou retomar a leitura a partir do verso 15. Vamos lá. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A mulher, Rebeca, trazia um cântaro no seu ombro. Começou os paralelos com a história da mulher samaritana. A moça era muito formosa, de aparência virgem. Presta atenção. E que nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Vejam bem a conexão com a história da mulher samaritana. Aqui esta mulher era virgem, muito formosa, ou seja, uma nova criatura. Não teve problema em baixar seu cântaro e dar de beber a um homem, a um estranho. Não está se tratando de judeu aqui, irmão, porque Eliezer não era judeu e nem Rebeca era judia. Estávamos sendo os dois gentios, mas é o que eu quero que vocês entendam, é o que eu disse na primeira parte. É a informação, o pano de fundo das histórias, fazendo elas se tornarem paralelas. Esta mulher, diferente da mulher samaritana, que era cheia de mácula, cheia de pecado, não era mais virgem, já tinha tido 6 maridos. Essa aqui era de aparência virgem, que nenhum homem havia possuído. Ou seja, vocês estão conseguindo entender que na primeira história da primeira vinda, Jesus estava anunciando a uma mulher cheia de mácula, a igreja caída, as casas de Israel, antes de se tornar a casa de Israel unida, a mulher samaritana cheia de pecados, e aqui nessa história, ela é uma mulher virgem, já transformada depois de 2000 anos, numa mulher santa, virgem e imaculada, que não tinha problema em abaixar seu cântaro e dar de beber a uma pessoa, que não tinha nenhuma divisão, nenhuma rinha com nenhum povo, por ser homem ou nada disso, uma mulher completamente transformada. Esse paralelo que eu quero que vocês entendam. Vou continuar lendo, verso 17. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Veja só que diferença com a primeira história. A primeira se recusou a dar e mostrou diferença. Essa prontamente se abaixou e deu de beber ao Senhor, e chamou o Eliezer de Senhor. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Era o sinal que Eliezer pediu ao anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aprontou todo o caminho, fez os paralelos entre as duas histórias e apontou para Eliezer que Rebeca era a mulher para Isaac. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava, em silêncio, Eliezer, atentamente para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada. Verso 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso e 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 siclos de ouro, e lhe perguntou: de quem és filha? Peço-te que me digas, haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique e a comitiva? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu à luz a Naor.
E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Era tudo que Eliezer queria escutar, né, irmãos? A resposta, a confirmação de que aquela mulher era a mulher para Isaac. Tanto é que ele já começou a adornar a noiva, já começou a aprontar a noiva. Já testificou no coração dele que era a noiva para Isaac, ele já adornou ela com joias. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas. História semelhante. Quando aquela mulher descobriu que aquele homem lá estava dando testemunho de que era um enviado de Deus e que a levaria para um outro homem, ela viu ele adorando, ela foi logo contar para os seus familiares. História paralela, idêntica da mulher samaritana, que quando resolveu crer que aquele homem era o Filho de Deus, foi contar aos samaritanos. Foi dar testemunho aos samaritanos de que aquele homem era o Filho de Deus, realmente o Filho de Deus. E essa mulher foi dar testemunho de que aquele homem trazia um testemunho também de que estava vindo buscar ali na cidade dela uma esposa para Isaac, que era filho da parentela dela, filho de Abraão. E aí, no contexto imediato, vem ele vai contar tudo de novo, a mulher vai contar para os parentes dela também toda a situação, tudo que aconteceu, todo o testemunho que ela estava dando. Olha só, Eliezer é levado com seus camelos para a casa dos familiares de Rebeca e eles creram na história dela, pois agora ele mesmo, Eliezer, estava contando. Ela levou ele para lá e ele foi falar tudo isso que aconteceu. Que o anjo veio na frente, que aprontou a história do cântaro, que ela baixou, deu de beber, o voto que ele fez com o anjo do Senhor, lá com o Senhor, para que se a mulher baixasse o cântaro e desse de beber ele e os seus camelos, que era realmente a mulher que tinha testificado no coração dele, foi lá e falou tudo para a família de Rebeca, porque Rebeca já tinha ido antes para falar também. O que eu vou ponderar aqui agora nesse texto que a gente leu, de Gênesis 24, de 15 a 28, vou destacar o seguinte: a moça era formosa, de aparência boa, formosa, faz uma conexão com a primeira história, porque essa mulher também trazia um cântaro com ela, igualzinho a história da mulher samaritana, era virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Em relação à primeira história, esta mulher, Rebeca, era uma nova criatura. Se passaram 2000 anos desde a história da mulher samaritana, olha o paralelo, olha o feeling para entender, porque a primeira história tem 2000 anos, tem 2 dias que Jesus ficou lá, passado 2000 anos, essa mulher se torna uma nova criatura, se preparou para a vinda do noivo na segunda história, que é o casamento. E aí ela tem que se apresentar virgem, imaculada, uma nova criatura. Após acontecer os eventos conforme Eliezer pediu ao anjo do Senhor, como sinal que Rebeca era a noiva, ele adornou a mulher com joias e reconheceu ela como noiva. A mulher confirma ser parente de Abraão, e então o servo fiel Eliezer se prostra e adora a Deus. E a mulher vê como a mulher da primeira história vai contar aos seus familiares tudo o que aconteceu, formando mais uma vez o paralelo com a história da mulher samaritana. Aí, no Gênesis 24, de 29 a 49, já expliquei, ele vai lá, leva os seus camelos para a casa dos familiares de Rebeca, e eles creem na história dela, mas não agora porque ela estava contando, mas porque Eliezer estava lá contando e dando testemunho também. Gênesis 24, de 50 a 53, eu dou um pulo para lá para Gênesis 24, verso 50, e diz assim: Então responderam Labão e Betuel: Isto procede do Senhor. Depois de eles terem ouvido o testemunho que Rebeca deu a respeito de Eliezer e de tudo que aconteceu entre eles ali, entre ele e Rebeca, e depois de Eliezer ter contado também aos familiares de Rebeca tudo o que aconteceu, Labão, que era irmão de Rebeca, e Betuel, que era pai dos dois, de Labão e pai de Rebeca, diz assim:
Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma-a e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Deu a mão da sua filha para Eliezer levar para Isaque, para o casamento. Verso 52, diz mais, tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, tendo Eliezer ouvido tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro, de prata e vestidos e deu a Rebeca. Olha só, ataviou a noiva. Eliezer, que eu falei lá no início do vídeo, que traz uma mensagem para a noiva de que o noivo vinha, e Eliezer faz tipologia às duas testemunhas. Agora, depois dessa mensagem, a própria Rebeca está sendo ataviada. A igreja está se ataviando, se aprontando, se adornando para um encontro com o noivo, que é Isaque, que é a tipologia de Cristo. Olha só que texto maravilhoso esse, Isaías de 50, Gênesis de 50 a 53. Então responderam Labão e Betuel. Responderam o irmão e o pai. Vou ler de novo. Isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma e vai-te. Seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro, de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Rebeca vai ao encontro do noivo pela fé, irmãos. Nós vamos continuar lendo. Eu vou ler Gênesis 24, 58 a 67. Ela vai pela fé. Ela não conhecia o noivo. Ela não conhecia, ela nunca tinha visto o noivo. Igualmente a nós. Nós nunca vimos a Jesus. Nós cremos na mensagem. E por isso nos aprontamos para o dia do casamento. O terceiro dia, ou o sétimo dia, o dia do descanso, o dia do milênio, onde vai se iniciar a festa dos tabernáculos com a bodas do Cordeiro. Gênesis 24, de 58 a 67, diz assim: Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Olha que coisa maravilhosa. Ela foi, pela fé, mesmo sem conhecer, ela foi, porque ela creu na mensagem, sabia que vinha de Deus. Papel da igreja. Creu na mensagem das testemunhas, se aprontou, acordou, encheu-se de azeite pela mensagem das testemunhas, acordou, se encheu de azeite, creu na mensagem e se aprontou para o casamento. Se ataviou e se aprontou. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e aos seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram, preste atenção na profecia, és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Vê o que está acontecendo no verso? A profecia, seja tu mãe de milhares da tua descendência. O fluxo da promessa feita a Abraão passaria por Isaque, mas teria que ter Rebeca. Porque Rebeca faz parte, é daí que nasce Jacó. Aquele lá do poço da mulher samaritana. Pois é, era filho dessa daqui. Tá vendo a conexão das histórias? Que coisa maravilhosa. Vamos continuar, irmãos. Vou ler o verso 58. Já li, né? 58, abençoaram a Rebeca e lhe disseram, verso 60. És nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças, e montando os camelos, seguiram o homem, seguiram Eliezer. O servo tomou a Rebeca e partiu. Agora, olha que coisa maravilhosa. Ora, Isaque vinha de caminho de Beer-Lahai-Roi, porque habitava na terra de do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo ao cair da tarde, erguendo os olhos viu, e eis que viam camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaque, apeou do camelo, soltou do camelo, e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro?
É o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a à tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e este lhe foi por mulher. Ele a amou. Vamos agora contextualizar e explicar e destacar os textos. Rebeca vai ao encontro do noivo pela fé, sem o conhecer pessoalmente, mas por saber que tudo que viu e ouviu sobre ele vinha de Deus. Verso 60. O Espírito de Deus usa seus parentes para abençoá-la com o fluxo da promessa feita a Abraão e Isaque. O fluxo da promessa, a promessa que dizia: "Sê tu mãe de milhares e milhares, e que tua descendência possua a porta dos seus inimigos." Ela foi abençoada com a promessa. No verso 62 ao verso 65, eu quero destacar um encontro. E esse encontro, irmãos, nos remete ao arrebatamento, onde em seguida o noivo introduz a noiva na tenda de Sara, mãe dele. O encontro, irmãos, é o noivo indo em direção à noiva. O Eliezer fala: eis ali o noivo, eis ali o meu senhor, o teu noivo. Lembra das testemunhas? Eis ali o noivo. Olha Eliezer, anunciando o noivo à noiva. E aí ele vai e encontra com ela, e dali leva ela para a tenda de Sara, mãe dele. Vocês querem ver, irmãos, quem é Sara? Vamos dar uma lida. Vamos sair desse texto agora e vamos dar uma lida em Gálatas, no capítulo 4, nos versos de 21 a 26. E você vai ver o que o apóstolo Paulo fala sobre quem é Sara, a tenda de Sara. Ele leva a noiva, Isaque leva a noiva para ser despojada na tenda de Sara. Diz assim, Gálatas 4, verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei. Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está na escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Quem é a livre? Sara. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos da que tem marido. Sara e Agar. Sara é a nova Jerusalém, é a nova aliança. É para onde o reino de Deus, o noivo, quer nos levar, para uma eternidade dentro da cidade a qual Deus preparou para nós e que João viu, a cidade santa. Vou concluir o estudo, irmãos. Conclusão dessas 2 histórias. A segunda história de Rebeca completa a primeira história, a da mulher samaritana. O Senhor linka as duas com as similaridades de fatos e panos de fundo, nos mostrando na história da mulher samaritana a primeira vinda de Jesus, quando ele vem anunciar quem é ele, rei, e vem anunciar o seu reino. Se ele é rei, ele tem que ter um reino. Ele vem anunciar que ele é rei, que ele tem um reino, e que irá casar com sua noiva, que vai ter uma bodas. Já na segunda história, nos mostra a sua segunda vinda, o 3º dia ou o 7º dia, o dia em que ele vem encontrar a sua noiva, virgem e imaculada, pronta e ataviada, para desposá-la nas bodas e inseri-la na eternidade, a nova Jerusalém. Este é o resumo dessas 2 histórias, a conclusão desse estudo. Tá ok, irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, deixe seus comentários aí, compartilhe esse vídeo, não deixe de ver a primeira parte, compartilha também a primeira parte, e se vocês gostaram, irmãos, deixa o joinha aí também, tá bom? Vou deixar na descrição desse vídeo também o vídeo da história do 7º marido da mulher samaritana, que é um outro vídeo que eu faço, que se você assistir ele primeiro e depois esses 2 que eu gravei agora, vai completar ainda mais e ampliar ainda mais o raciocínio
e os acréscimos a respeito da história da mulher samaritana. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço, fiquem na paz.